Então, 82. Olha só. Aí ele coloca uma tabela periódica pra gente, né? E fala assim, ó, um experimento expôs uma barra de titânio pura e ligas desse material com 0,01% de diferentes metais nobres. A solução expôs esse material, né, modificado aí, com as soluções de ácido sulfúrico em ebulição para entender o efeito anticorrosivo desses metais no titânio. O resultado é mostrado a seguir. E aqui ele nos dá a tabela. Com essas informações, ele vai perguntar aqui qual que é a alternativa correta. E deixa eu só, vou dar um destaque aqui na nossa tabela. Então, basicamente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar a tabela e analisar a tabela. Maravilha? Então, vamos lá. Aqui do lado a gente tem aqui, ó, o metal presente na liga com o titânio. Então, eu tenho o titânio com uma modificação 0,01%, também chamado de dopagem. Beleza? Então, ele vai, ó, paládio, ródio, platina, rutênio, irídio, ósmio, rênio, cobre, ouro e titânio puro. Então, aqui ele usa o titânio puro a efeito de comparação e controle. Maravilha? Taxa de controle do titânio, taxa de corrosão do titânio, em ácido sulfúrico, em ebulição, em quantidade por tempo. Okay? Então ele faz o seguinte, ele tem duas colunas. Tá? Primeira coluna, 1%. Segunda coluna, 10%. Então, ó, quando a gente olha todos os valores aqui, ó, da taxa de corrosão, quando a gente muda da coluna de 1% para 10%, o que a gente vai observar? Né? Olha a tabela aí. Você está vendo o que? Certo? Quando a gente passou de 1% de ácido sulfúrico para 10%, todos os valores, né, todas as taxas de corrosão aumentaram. Okay? Então, ó, a taxa de corrosão a 1% ela é menor que a taxa de corrosão a 10% de ácido sulfúrico. Maravilha? Então, ó, quando a gente olha aqui também na tabela, a gente vai ver uma ordem crescente aqui da taxa de corrosão. Certo? É referente aqui. Quando a gente observa lá, ó, a gente vai passando lá do paládio, ródio, platina, rutênio, a gente vai ter um crescimento dessa taxa. Beleza? Olha só, quando a gente tem aqui, ó, o rênio, o cobre e o ouro, ele fala que não foi possível medir. Esse valor vai ficando tão alto que acaba não conseguindo quantificar essa taxa de corrosão. Okay? Então, ó, a menor taxa de corrosão, paládio. Beleza? Ó, menor. Beleza? E a maior taxa vai ficar aqui, né, aqui nesses três elementos. Beleza? Bom, feitas as observações, vamos lá nas questões. O aumento da concentração de ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído e o titânio com paládio, o ródio e platina fosse menos corroído. Fosse mais corroído e o titânio com fosse menos. Vamos lá nas outras. Para o rênio, cobre e ouro, espera-se que a reação com ácido sulfúrico mais concentrado demore muito para acontecer, e por isso não foi possível medir. Não, a gente vê aqui uma tendência de alta da taxa de corrosão. Maravilha? Então não é que vai demorar mais. Quando a gente tem uma concentração de 1%, ó, são as que têm maiores taxas de corrosão. Esses três aqui, ó, protegem menos do que o paládio, por exemplo. A escala de potencial anticorrosivo, segundo esse experimento, é dada por ouro menor que o cobre, menor que o rênio, ósmio, irídio, e vai subindo. Rutênio, paládio, rutênio, platina, paládio e ródio. Então, aqui fica difícil a gente afirmar, porque todos aqui, ó, do irídio para cima, ele vai ter valores aqui. Quando a gente vai em 1%, ó, tem valores muito parecidos. Beleza? Mas, ó, o que tem o menor taxa de corrosão é aqui do ácido sulfúrico. Então, o paládio, na verdade, teria estar trocado aqui, né? O paládio tem que estar trocado com o ródio. Ok? Agora 80 aqui. Paládio, ródio, platina e rutênio apresentam os melhores resultados como anticorrosivos. Beleza, né? Quando a gente compara aqui as duas tabelas, enquanto cobre e ouro apresentaram os piores.
correto, né? Quando a gente observa, olha só, mesmo quando a gente passa de 1 para 10%, fica mais claro aqui os números, paládio, ródio, platina e o rutênio foram que protegeram melhor. Ok? Então tá certo. Em 1% todos são iguais. Em 1% também dá para a gente comparar que o cobre e o ouro são o que foram os metais que protegeram menos o titânio. Okay? Então, a resposta D ela está correta. Beleza? Vamos lá. No E, o titânio puro é muito resistente ao ácido. E a adição de outros metais não faz diferença. Não, faz. Faz, porque ó, o titânio puro, 460, certo? Quando a gente adiciona os outros metais, ó, até a adição aqui do rênio, se a gente comparar no 1%, diminui essa taxa de corrosão. Beleza? Então também está errada a questão E. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D.